Bom dia, olá, tudo bem? Sobrevivemos a mais um dia, né? Com a graça de Deus. Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os princípios da história do Brasil, os primórdios do Brasil, como primeiro como colônia, para depois chegar como nação independente. Colônia de Portugal, obviamente. Nós vamos começar falando sobre a expansão marítima europeia, que ocorreu ali entre os séculos XV, XVI, XVII, né? E que, entre outras coisas, a gente precisa ter um esclarecimento sobre essas coisas. Quando você pensa, por exemplo, hoje no mundo, você pensa de um jeito. A Terra é redonda, tem gente que diz que ela é plana. Então nós voltamos lá para o passado. Porque lá no século XV, ninguém acreditava que a Terra fosse redonda, a Terra era plana. Hoje nós temos os terraplanistas aí, a Terra é plana. Diz que tem até uma viagem que vai até a beira do mundo. Eu quero ir nessa viagem, eu quero conhecer a borda do fim do mundo, que era um sonho, que era um temor medieval. Então eles achavam que o mar era povoado de monstros, chamavam de mar tenebroso e tal. Acreditava inclusive que a água do mar fervia quanto mais você se afastava da Tapobrana em direção à África, né? Se afastando da África, mais você se aproximava da borda do fim do mundo e, portanto, do inferno, e a água fervia. Olha como é que você vai navegar numa água que ferve. Para pescar deve ser bom, você joga um balde e já pega o peixe cozido e com a água para fazer o pirão. Né? Uma beleza para pescar, uma maravilha. Para navegar devia ser horrível. Tudo isso era mito. Né? Quanto mais ignorante um povo, mais ele acredita em tolices. E o primeiro país a fazer essa expansão foi Portugal, porque Portugal foi o primeiro país a ter um Estado centralizado, e o Estado centralizado nesse caso é fundamental. Portugal tinha suas fronteiras definidas, não tinha conflitos internos, não tinha conflitos externos. A última guerra tinha sido a conquista do Algarve, lá em 1100 e alguma coisa. Tinha um Estado moderno, centralizado, com um rei poderoso, apoiado pelo clero e pela burguesia, pela nobreza e com apoio da burguesia. Além disso, o Estado português tinha experiência, os comerciantes portugueses tinham experiência no traquejo comercial, tinham uma ambição muito grande e sonhavam em obter um caminho para as Índias antes mesmo da conquista de Constantinopla em 1453, pelos turcos otomanos. Os portugueses já buscavam antes uma alternativa para ter o controle sobre as especiarias. Então, isso tudo junto, e as escolas de navegação portuguesa, e os portugueses, eles mesmos dizem que a famosa escola de Sagres é um mito, e aqui no Brasil os livros de história falam dela o tempo todo, a escola de Sagres. Parece que os portugueses não acreditam nisso. Os historiadores sérios portugueses acham que isso tudo é um mito, criado para glorificar a dinastia de Borgonha, de Avis, desculpe, segunda dinastia portuguesa, a dinastia das grandes navegações. Bom, dito isto, os portugueses fizeram um plano de navegação longo, que objetivava contornar a África para chegar às Índias, como eles chamavam o Oriente naquele tempo, e depois de muito sofrimento, com aquela história do Bartolomeu Dias, que descobriu o Cabo das Tormentas e tal coisa, o Cabo da Boa Esperança. A primeira navegação foi em 1415 em Ceuta, até que em 1488 Bartolomeu Dias descobriu a passagem. Em 1498 Vasco da Gama chegou às Índias e voltou abarrotado de especiarias, tornando Portugal naquele momento o único país a ter especiarias em grande quantidade. A Espanha, que foi o segundo país das navegações, atrasou-se porque tinha, como nós já comentamos quando falamos aqui sobre a reconquista cristã, tinha um inimigo dentro do seu território, os árabes. Mas em 1492, Colombo achou o périplo do Ocidente, Colombo achou que tinha dado a volta ao mundo, tinha chegado ao Oriente. Pouca gente acreditava que isso seria possível, mas ele foi, chegou
aqui ali na América Central, achou que tinha dado a volta ao mundo, morreu, coitado, pobre, humilhado e desacreditado. Apagaram até o nome dele dos documentos, mas ele morreu acreditando que tinha dado a volta ao mundo e tinha chegado às Índias. Depois os espanhóis fizeram uma navegação fantástica com Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano em torno a primeira viagem de circunnavegação da Terra. Eles deram a volta ao mundo de navio, e não tinha abismo, e não tinha borda do fim do mundo, e não tinha monstro, e não tinha serpentes marinhas gigantescas. Entendido? E aí então eles ocupam a América, aí começam a disputar. Primeiro o Papa faz, a Espanha com medo de Portugal não aceitar a sua conquista, pede socorro ao Papa Rodrigo de Borja, que era castelhano, agora portanto espanhol, o Papa Alexandre VI, que fez a bula interquetera, passando uma linha imaginária a 100 léguas de Açores. As terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste da Espanha. Portugal não aceitou, ameaçou guerra, inclusive. Aí, os reis da Espanha e Portugal acertaram o Tratado de Tordesilhas, que em vez de 100 léguas, 370 léguas. É por isso que um pedaço do Brasil, por esse tratado, um pedaço do Brasil apenas, que hoje é o Brasil, ficou com Portugal. As terras a leste de Portugal, as terras a oeste da Espanha. E essas conquistas todas tiveram graves consequências, boas consequências, enfim. Podemos destacar, por exemplo, a mudança do eixo econômico da Europa, que antes era o Mediterrâneo, passa a ser o Atlântico. E a Europa é inundada por uma multidão, a multidão não seria o termo. A Europa é inundada por grande quantidade de ouro e prata, enfim. Aí o valor disso, quanto mais ouro e prata no mercado, menos valor ele tem. Aí os comerciantes sobem os preços para compensar a perda de valor do ouro e da prata, gerando uma inflação gigantesca. Decadência das cidades italianas, massacre dos povos africanos e indígenas, criação dos impérios coloniais, o primeiro deles foi o de Portugal, depois Espanha, e depois, é claro, Inglaterra, França e Holanda não aceitaram o Tratado de Tordesilhas e começaram a navegar também e obter seus territórios. Confirmação da esfericidade da Terra, os europeus descobrem coisas que só existiam aqui na América, e algumas eles amam de imediato, como o milho, o tomate, né, o fumo, o cacau, que eram produtos exclusivamente daqui, né? A batata, que a gente chama de inglesa até hoje, de inglesa não tem nada, né? Era do México até o Brasil, a famosa batata da terra, né? E, enfim, esses produtos encantam os europeus. A batata, no princípio, não, mas são os ingleses, né, que espalharam a batata por todas as suas colônias, por isso a gente chama de batata inglesa até hoje. Mas esse processo aí significou, talvez, sem dúvida nenhuma, primeiro processo de globalização. Era a primeira vez que um comércio era feito passando por vários continentes. Europa, o centro, né? Porque a Europa era o poder político. A Europa, a América, a África, a Ásia e depois a Oceania conquistaram também. Quer dizer, é o primeiro processo de economia global que nós podemos citar, né? No próximo videozinho, a próxima pílula de história, nós vamos falar sobre os povos do Brasil e os primeiros passos da colonização no Brasil. É isso aí.